comentando a lição de quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Quem é você? Quando analisamos o apóstolo Pedro perto de Jesus com suas declarações, percebemos uma pessoa altamente preocupada com a integridade física de Jesus. Pedro é discípulo, mas carrega uma espada a quem muito bem conheceram as pessoas que o viam pescar antes de seguir Jesus. Pedro tem tão boa espada que talvez por isso muitas vezes os que tentaram prender Jesus se afastaram ao ver Pedro perto dele, pronto para agir. Tanto é verdade que quando os soldados romanos avançaram para prender Jesus, ele sozinho avança com sua espada contra o exército inteiro de soldados. E se Jesus não mandasse guardar a espada, haveria de cortar mais orelhas além da de Malco. Contudo, o que lhe sucede nessa mesma noite? Ele havia prometido a Jesus que, se todos fraquejassem, só ele haveria de ser constante até morrer se fosse necessário. E é tanto pelo contrário que só ele fraqueja mais que todos os outros, e basta a voz de uma mulher para o fazer tremer e negar a Jesus. Porém, temos que fazer justiça a Pedro, porque às vezes deixamos de reconhecer que, até o último momento, o comportamento de Pedro nessa noite é de uma valentia fantasticamente temerária. Começa tirando a espada no jardim com a coragem de quem pretende enfrentar sozinho toda uma turba e, nessa vontade de defender Jesus, fere o servo do sumo sacerdote. Agora, a simples prudência terá levado Pedro a não se deixar notar naquele ambiente. O último lugar onde ninguém sonha que Pedro vai é ao pátio da casa do sumo sacerdote. Perto dos outros discípulos, Pedro era muito corajoso e só negou Jesus por uma prudência temerária que o permitiria acompanhar todo o processo. Afinal, as perguntas das pessoas foram no sentido de saber: quem é você, Pedro? Leia Marcos capítulo 14, do versículo 60 até o 72. Como Jesus reagiu a esses acontecimentos e como Pedro reagiu? Que lições podemos aprender com as diferenças? Durante o julgamento, Jesus manteve a calma e declarou ser o Filho de Deus, enquanto Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi uma grande diferença de reação. Jesus, sendo julgado, se tornou um joguete nas mãos dos seus algozes, principalmente nas mãos do sumo sacerdote que, sob juramento, pediu que Jesus dissesse se ele era mesmo o Messias, o Filho de Deus. Jesus admitiu e foi o suficiente para despertar nas pessoas a ira satânica e colocá-lo no centro das agressões. Jesus não teve medo de revelar quem ele era, enquanto Pedro negava com insistência quem ele era por medo ou prudência. 3 vezes negou Jesus, até que o galo cantou e ele então olhou para Jesus saindo dali para desmoronar a chorar de arrependimento por ter sido fraco em cumprir o que havia prometido a Jesus. Existe uma história, uma lenda, que diz que Pedro chorou tanto que as lágrimas fizeram 2 marcas profundas no seu rosto e que nunca mais saíram. E quando as pessoas olhavam, ele explicava o porquê daquelas cicatrizes feitas com suas lágrimas. O que confortou Pedro foi que Jesus o perdoou e ele foi restaurado ao discipulado e se tornou a base da igreja primitiva. Que Deus nos abençoe.